Agora sim, Boku no Hero voltou com tudo e nos entregou um episódio com aquele velho padrão de qualidade que a gente já tá acostumado a ver na série. Inclusive, provavelmente esse foi o melhor episódio de toda essa saga da licença provisória. Então, bora trocar uma ideia sobre tudo isso logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Traje Cômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime aqui no canal, tem cover, tem análise, tem um monte de coisa legal, então se inscreve logo se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações, isso é muito importante para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Também deixa um like, isso também vai fazer o YouTube perceber que você gostou desse vídeo e vai te recomendar cada vez mais do nosso trabalho. Eu vou ficar muito feliz, é aquela troca equivalente, né? Um por todos e todos por um, vamos se ajudar. E antes de começar o vídeo pra valer, eu queria só avisar rapidinho que eu tenho uma banda e a gente está prestes a lançar o nosso primeiro CD autoral, então se você souber desenhar muito bem, a gente fez um concurso para que você possa desenhar a capa desse primeiro CD, e se você quiser saber de mais informações sobre isso, é só clicar no card que está aí aparecendo e tem um vídeo lá explicando direitinho todos os detalhes sobre esse concurso, e você pode também conferir as músicas da minha banda que talvez você possa gostar muito, são músicas muito boas, mas pode não ser o seu estilo, só que pode ser também, então confere aí, não custa nada. Agora sim, bora pra análise. O episódio começa explicando o motivo das escolhas das provas desse exame da licença provisória. A própria Agência Nacional de Polícia enviou uma proposta que visava focar no desempenho coletivo dos heróis mais do que no desempenho individual. Isso porque eles se deram conta de que preencher a lacuna deixada pelo All Might com uma pessoa era praticamente impossível, já que ele não apenas era o herói mais poderoso, como também era o mais carismático. Por isso, a ideia é fortalecer a cooperação entre os heróis e assim criar um grupo forte que possa trabalhar em conjunto. Em outras palavras, para substituir o All Might, eles não precisam de um grande herói, e sim de centenas de grandes heróis que trabalhem muito bem em time. Por isso o exame foi pensado dessa maneira e com um grau de dificuldade tão elevado. E nós também entendemos melhor como funciona exatamente o método utilizado para decidir quem será aprovado ou reprovado na prova. Todo mundo começa com um determinado número de pontos, e eles vão perdendo pontos conforme as suas ações na hora do resgate. Quem terminar essa fase com menos de 50 pontos será automaticamente reprovado. Voltando pro exame, o Gangue Orca liderava um time de vilões genéricos que não usavam as suas individualidades, e ao invés disso eles tinham umas armas que disparavam um tipo de cimento para imobilizar os alunos. O ataque aconteceu próximo ao posto de primeiros socorros, então o Shindo prontamente se dispôs a segurar os vilões para dar tempo dos outros heróis levarem as vítimas que estavam sendo atendidas até um local seguro. Porém, o Gangue Orca apareceu e neutralizou o cosplayer de Midoriya com um único ataque. Na descrição dos poderes do herói número 10, nós ficamos sabendo que ele consegue fazer tudo o que uma orca faz, porém a única coisa que nós vemos ele fazendo efetivamente nesse episódio é disparar um ataque supersônico que deixa os inimigos paralisados. Não que ele precisasse de mais do que isso, né? Afinal, mesmo os melhores alunos do exame não eram páreo para um herói profissional tão bem ranqueado. A prova disso foi o Todoroki atacando de surpresa com o seu gelo, que foi facilmente contido pelas ondas sônicas do Gangue Orca. Mesmo assim, ele deu tempo suficiente para que os demais alunos evacuassem a área para salvar as vítimas do ataque. Beleza, tudo ia bem até que chegou o Bison Jr. para ajudar a conter o Gangue Orca. Isso teoricamente era para ser uma coisa boa, se não fosse o fato de que ele odeia o Todoroki e não soube deixar isso de lado nesse momento. Na hora em que o prodígio da Yue disparou um ataque de fogo, o Yaorashi também usou um ataque de vento que fez com que as chamas se dispersassem e o vento subisse, anulando assim os dois ataques. E aí eles começaram a discutir, dizendo que um estava atrapalhando o outro, e nisso nós acabamos descobrindo qual o motivo de tanto ódio no coraçãozinho do Yaorashi. Ele sempre foi super empolgado, que nem nós vimos nesses últimos episódios, e inclusive foi por isso que ele acabou nutrindo o sonho de se tornar um super-herói. Ele ama tudo, não tem medo de nada, acha tudo super incrível e apaixonante. Aí quando ele foi conhecer o Endeavor e pedir um autógrafo, ele acabou sendo rejeitado e sentiu que ele era um herói sem paixão alguma, que na verdade só transmitia ódio. Basicamente por isso ele acabou pegando o ranço do Endeavor e por consequência isso se transmitiu pro Todoroki. Afinal, quando eles se conheceram na prova de admissão, o filho do herói número 2 foi bem babaca mesmo. Claramente foi por isso que ele decidiu não estudar na UA, mesmo sendo um grande admirador da escola, só para não ser colega de um cara que ele realmente despreza. E esse até pode parecer um motivo meio bobo, mas cara,
eles são adolescentes. Eu imagino que se um adolescente for tratado desse jeito por um ídolo, ele vai virar um hater do cara mesmo. Na vida real, as pessoas nem sempre têm grandes motivações pra não gostar ou não ir com a cara de alguém. Então, ironicamente, por ser uma motivação bem boba, é que ela acabou soando bem incrível pra mim. Ainda mais porque o Yaorashi até tentou deixar os problemas dele com o Endeavor de lado pra se aproximar do seu filho, mas como eu disse antes, o próprio Todoroki não colaborou e só fez a raiva dele aumentar. No fim, eles se comportaram como dois adolescentes que não tiveram a maturidade necessária pra superar as suas diferenças nem em um momento importante como esse. Ok, pra ser justo, o Todoroki até tentou lidar com a situação, ignorar todos os seus problemas com seu pai, a distração que o Bison Jr. estava causando para focar no exame de resgate e na luta contra o Gang Orca. Mas isso também não dependia só dele, novamente os dois acabaram se atrapalhando com os seus ataques, só que dessa vez foi ainda pior, já que o fogo que foi desviado acabou indo na direção do Shindo, que estava paralisado. Por sorte, o Midoriya estava esperto e apareceu no momento certo para salvar a pátria como um bom herói. E não só isso, como ele ainda deu um esporro nos dois moleques que não paravam de discutir, perguntando o que diabos eles estavam fazendo. Aí até rolou um breve momento de reflexão por parte do Todoroki, só que o Gang Orca cansou de ficar parado observando os dois discutirem e decidiu atacar de uma vez, derrubando e paralisando os dois facilmente. E precisou desse chacoalhão tanto do Midoriya quanto do próprio Gang Orca para eles enfim deixarem as diferenças de lado para focar no que realmente importava naquele momento, que era ser aprovado no exame. E a cena foi muito da hora, os dois caídos quase sem forças, mas usando tudo que tinham para controlar as suas individualidades, criando um ataque combinado. Os ventos do Yaorashi criaram um pequeno furacão que conduziu as chamas do Todoroki, criando um tipo de prisão de fogo com o Gang Orca no meio. E o próprio reconheceu que foi um belo movimento dos dois, apesar de também deixar claro que isso não apagaria o enorme vacilo que eles cometeram antes. Como nós sabemos que o objetivo da prova é não perder pontos, fica difícil imaginar que os dois vão se sair bem depois do papelão que eles fizeram, atrapalhando um ao outro e quase queimando um inocente. Se fosse um evento real e não uma prova, possivelmente essa briguinha aí teria resultado em inúmeras vítimas. Mas ainda assim, os dois foram os responsáveis por segurar o grande vilão, enquanto o restante focava apenas na evacuação, inclusive com o Todoroki utilizando suas duas individualidades ao mesmo tempo para bloquear os disparos de cimento dos vilões genéricos. Ele até fala que ainda não consegue utilizar muito bem o fogo e o gelo simultaneamente, porque isso acaba reduzindo a sua velocidade, porém como agora ele estava parado, paralisado, isso acaba não fazendo nenhuma diferença. Enquanto isso, todos os feridos foram evacuados e agora a única preocupação eram mesmo os vilões. O Gang Orca se hidratou um pouquinho e concentrou um ataque de onda sônica poderoso bastante para dispersar a prisão de fogo, deixando Todoroki e Yaorashi incapacitados e sem alternativas. Porém, novamente, no último instante, o Midoriya apareceu na luta e acertou um chute no Gang Orca. Caramba, se a luta já estava boa antes, imagina agora que chegou o protagonista. Pois é, só que no fim nem teve luta, porque bem na hora tocou o sinal avisando que o exame havia terminado. Pô, custava esperar mais uns 10 minutinhos? O interessante é que o próprio Gang Orca meio que reconhece no final de tudo que ele estava em uma situação bem complicada, porque acabou ficando mais fraco graças ao espiral de fogo que fez ele secar. É difícil dizer o certo, mas parece que ele mesmo não estava tão confiante de que seria capaz de vencer o Midoriya nessas condições. E aí chegou a hora de anunciar quem havia conseguido passar no exame. Os nomes foram colocados em um telão e o episódio termina com o Midoriya procurando o próprio nome. Olha, por mais que ele tenha vacilado um pouco no outro episódio, depois de tudo que ele fez nesse episódio aqui, ajudando na evacuação, salvando o Shindo, participando na luta contra o Gang Orca e até dando esporro no Todoroki, no Bison Jr., é difícil imaginar que ele vai ficar de fora. Por outro lado, os dois briguentos aí estão com a corda no pescoço, assim como o Bakugou, que tudo que a gente viu ele fazendo nesse teste foi mandar as vítimas se salvarem sozinhas. Consequentemente, o Kaminari e o Kirishima também são incertos por terem ficado junto com o Bakugou. Todos os outros parece que foram bem ok. No máximo a Uraraka deu uma vacilada, mas não deve ser o suficiente para não passar no exame. E o preview do próximo episódio nos mostrou que ele vai ser focado no relacionamento do Midoriya com o Bakugou, com ambos conversando sobre a misteriosa individualidade do protagonista. Lembrando que ainda no exame, o Bakugou falou pro Midoriya: "Então você se apossou do que pegou emprestado, não é?" O que dá a entender que ele já sacou o que foi que aconteceu ali. Conhecendo Boku no Hero, eu imagino uma boa dose de carga dramática nessa conversa dos dois. E ainda vemos brevemente o All Might e o All for One, o que me leva a crer que teremos algumas revelações importantes sobre a história também. Eu já tô no hype pra semana que vem, e vocês? E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, que ele tenha sido útil pra vocês. Antes de ir embora, não esquece de deixar um like, de
de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, é claro. Tudo isso vai me ajudar demais. Também deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, sempre cuidando para não dar spoilers do mangá sem um grande aviso antes, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou indo, valeu, até mais, fui! Perdi a calma e todo meu fôlego vem me atormentar ainda hoje. À beira do abismo e prestes a se jogar, você se dá conta que o dia chegou.